Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. No dia 29 de setembro, comemora-se o Dia Internacional de Conscientização sobre o Desperdício e Perdas de Alimentos. Segundo a FAO, o braço das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentos, joga-se no lixo, por ano, mais de 930 milhões de toneladas de comida. No Brasil, de acordo com dados do IBGE, cerca de 30% dos alimentos produzidos no país acabam sendo jogados fora. Isso equivale a mais ou menos 46 milhões de toneladas de alimentos por ano. O custo estimado desse desperdício é de mais de 60 bilhões de reais e coloca o Brasil na vergonhosa 10ª posição do ranking de países que mais desperdiçam comida, segundo dados da ONU. Eu sou William França e é sobre uma audiência pública que discutiu esse desperdício de alimentos que eu converso agora com o deputado professor Paulo Fernando, que representa o Distrito Federal pelo Republicanos, que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado pelo convite para debater um assunto de muita relevância. Temos um país continental e ainda temos milhões de pessoas que passam fome e, em detrimento a tudo isso, temos uma realidade em que toneladas de alimentos são jogadas fora, desperdiçados. É um contrassenso, né? Enquanto tem, segundo dados da própria Nações Unidas, mais de 800 milhões de pessoas que passam fome, dessas 132 milhões ainda tem ameaças de insegurança alimentar e está se jogando comida boa. Esse foi o objeto da audiência, onde foi discutido a atual legislação, que é a Lei 14.016, da lavra do ex-senador Fernando Collor, e também o que pode ser feito em relação a essa realidade. Porque nós temos legislações municipais e estaduais, pasmem, que inibe as pessoas de fazerem caridade. Tivemos um caso concreto que recebemos lá na Comissão de Legislação Participativa, que na época da pandemia um senhor resolveu fazer uma sopa e distribuir para as pessoas. E aí veio a administração dizendo que não podia, que ele tinha que ser cadastrado, que a embalagem tinha que ser acondicionada da maneira tal, e evidentemente aquela pessoa então acabou desistindo desse voluntariado. Então, esses assuntos foram discutidos e também a realidade da produção de alimentos. Tivemos uma participação muito profícua lá dos representantes da Embrapa, que falou da realidade, da pujança, né, que é a questão da produção de alimentos no Brasil. A gente tem duas vertentes nisso aí. O alimento in natura, que é produzido e que às vezes não chega nem a ser comercializado e às vezes descartado por alguma imperfeição, que é um problema, e o outro é o alimento já processado, que às vezes é feito nos restaurantes e sobra, né? Então são dois problemas de uma mesma questão, não é isso? Exatamente. A discussão daqueles produtos, principalmente hortifruti e granjeiros, que estão boa ainda para o consumo, mas que têm inadequações para a comercialização, ou porque estão amassados, ou porque tem manchas. O que dá para fazer com isso? Exatamente. Então, há muitas iniciativas de várias associações, de ONGs, que processam esses alimentos, fazem em formato de sopão, ou muitas vezes são congelados e são distribuídos. Esse não tem nenhuma legislação que interfere? Aí, como eu falei, nós temos legislações municipais e estaduais que disciplinam. Essa legislação federal traz, assim, a regra geral, que é permitido exatamente para inibir o desperdício. Mas o grande desafio é em relação a legislações municipais, principalmente relacionadas a questões sanitárias, em relação a questões de condicionamento, até mesmo porque a pessoa que porventura fizer uma doação e aquilo causar efeitos colaterais, né, a pessoa ficar doente, ela acaba sendo responsabilizada civilmente e, dependendo do caso, até penalmente. Pois é, isso faz com que as pessoas deixem de doar, prefiram jogar literalmente fora do que repassar para alguma entidade. Não é então, isso? o que nós discutimos lá foi com o representante também dos sindicatos, dos hipermercados, dos supermercados, do SEASA, no sentido de facilitar essa doação, né, juntando as duas pontas, aqueles que têm os produtos que não podem ser vendidos e aquelas pessoas, entidades que desejam distribuir e principalmente o outro lado, que é a pessoa que está passando fome. O senhor falou que a legislação é um pouco antiga, né, da época do senador do Collor. É uma legislação, né, de 2018, né, que traz as regras gerais, mas nós precisamos avançar em relação a isso, no sentido de não punir as pessoas que querem fazer o bem, no sentido de facilitar esse voluntariado,
ajudar essas entidades beneficentes e, principalmente, atender aquela pessoa que mais sofre. O que mais que dá para fazer do âmbito no legislativo? Então, nós estamos estudando, estamos na fase final, oriunda dessa audiência, uma sugestão que foi feita por um senhor Leonel, que é colocar como crime, né, até lesa pátria, a pessoa que dolosamente desperdiçar alimentos. E, então a nossa assessoria está estudando. Doloso é aquele que faz com a intenção. Com a intenção. Exatamente. Ele quis jogar fora, né? Prefiro jogar fora do que distribuir, ok? Então nós estamos estudando em relação a essa legislação com muito cuidado, né, para que possamos agir de uma maneira assim parcimoniosa, né, uma maneira serena, tranquila, não apenas no sentido de punir. Na verdade, a intenção é que possa estimular cada vez mais que supermercados, hipermercados, ceasas, distribuidores de alimentos, produtores. Agora, o grande desafio, repito, é a questão da legislação municipal e estadual. Isso aí, a questão federal tem que se sobrepor a ela, né? Exato. O fato curioso que esta audiência foi também alusão ao Dia da Caridade, que é em homenagem à Madre Teresa de Calcutá, que foi uma pessoa conhecida mundialmente, ganhou até o Prêmio da Paz, e ela sempre teve essa atividade de caridade, de distribuir alimento às pessoas famintas. Muito bem. Deputado professor Paulo Fernando, gostaria de agradecer sua participação aqui no Palavra Aberta. Agradeço e vamos, na outra oportunidade, discutir em relação a esse projeto que apresentaremos de maneira ulterior, falando da questão do desperdício de alimentos. Muito bem, sucesso na empreitada. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o tema sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Novamente, muito obrigado por sua atenção.